despertador tocou às 7 da manhã, como sempre. Lucas desligou o aparelho com um movimento automático, esfregou os olhos e se levantou. A luz do outono entrava pelo vão da persiana, pintando uma faixa pálida no tapete. Ele vestiu o roupão, caminhou até a cozinha e preparou o café. O ranger da porta do armário pareceu um pouco mais agudo do que o normal, mas ele não deu importância. Sono, provavelmente. Enquanto a cafeteira bufava, ele olhou pela janela. O prédio cinza em frente estava lá, com suas varandas padronizadas. Na terceira varanda do sétimo andar, onde sempre havia um vaso de gerânios vermelhos, havia agora um vaso de lírios brancos. Lucas franziu a testa. A velha do sétimo andar adorava aqueles gerânios. Talvez tivessem morrido. Ele tomou seu café em silêncio, o sabor amargo e familiar acalmando-lhe a leve inquietação. O trajeto para o escritório era uma coreografia conhecida de cor: descer 8 andares, acenar para o porteiro João, caminhar 3 quarteirões até o metrô, entrar no terceiro vagão. Naquele dia, porém, João não estava na portaria. Em seu lugar, um homem magro e de bigode que Lucas nunca tinha visto lia um jornal. Ele não ergueu os olhos quando Lucas passou. No caminho, a padaria da esquina, que sempre exalava o cheiro de pão quente às 8 da manhã, estava fechada, as persianas de ferro baixadas. Um papel pálido, colado no vidro, dizia apenas fechado. Nenhuma data, nenhuma explicação. No metrô, a sensação de desconforto cresceu. O vagão estava menos cheio do que o habitual para aquela hora. As pessoas pareciam mais quietas. Ninguém falava ao telefone, ninguém lia. Apenas olhavam para o vazio com expressões neutras. Lucas abriu seu aplicativo de notícias no celular. As manchetes eram as mesmas de sempre: política, economia, um acidente distante. Mas as letras pareciam um pouco desfocadas, como se a tela estivesse suja. Ele limpou o visor com a manga do paletó, sem efeito. O dia no escritório foi um longo exercício de estranheza. Seu computador ligou normalmente, mas o papel de parede, uma foto que ele mesmo tirara de uma praia no litoral norte, estava em preto e branco. Ele tentou mudá-lo, mas o sistema não respondia. Os e-mails que chegavam eram de remetentes conhecidos, tratando de assuntos rotineiros, mas a redação era estranhamente vaga, quase circular. Precisamos alinhar sobre o assunto discutido, diziam. Seguem as informações pertinentes ao projeto em questão, dizia outro. Nenhum detalhe concreto. Quando fui ao bebedouro, notou que a foto dos filhos de sua colega Carla, que ela mantinha presa com imãs na porta do armário, mostrava agora duas crianças de costas, de mãos dadas, olhando para uma floresta densa. Ele conhecia aquela foto, era das crianças na Disney. Sorrindo, com o castelo ao fundo. Lucas começou a sentir um zumbido baixo, constante, nos ouvidos, como o som de um aparelho elétrico antigo ou de um fio de energia mal isolado. Ele mencionou a Carla, de forma descontraída, que a foto das crianças estava diferente. Ela olhou para a porta do armário, depois para ele, com um sorriso vazio. Acho que sempre foi assim. E voltou ao trabalho. Ao final do expediente, a vontade de voltar para casa era um nó na garganta. O caminho de volta repetiu as anomalias da manhã, mas em ordem inversa. O homem do bigode ainda estava na portaria. O elevador, que sempre fazia um pequeno solavanco ao passar pelo 5º andar, subiu em um silêncio liso e perturbador. Ao abrir a porta de seu apartamento, o primeiro sopro de ar pareceu mais frio do que o esperado. Foi na cozinha que a certeza do erro se solidificou. Ele foi pegar uma caneca no armário, azul com a rachadura no cabo, sua preferida para o chá da noite. Ela não estava em seu lugar habitual, na prateleira da frente. Revolveu os outros armários, sem sucesso. Desistiu e pegou outra. Ao abrir a gaveta dos talheres para pegar uma colher, seu conjunto de facas, que ele organizava por tamanho, estava em ordem perfeitamente inversa, a maior à esquerda, a menor à direita. Ele nunca arrumava assim. O zumbido nos ouvidos aumentou. Lucas respirou fundo, tentando racionalizar. Estava cansado, sobrecarregado, talvez começando com uma virose. Decidiu tomar um banho quente para relaxar. No banheiro, enquanto a água esquentava, encarou seu reflexo no espelho embaçado.
Seus próprios olhos pareciam cansados, mas normais. Mas quando o vapor começou a se dissipar, ele notou algo escrito no canto inferior do espelho, como se alguém tivesse desenhado com o dedo na superfície úmida. Eram 3 números, asterisco asterisco 217 asterisco asterisco. Ele não tinha ideia do que significavam. Apagou o número com a mão, o coração batendo mais rápido. A noite foi longa e inquieta. Cada pequeno ruído da casa, o estalo do parquete, o ronco da geladeira, parecia carregado de intenção. Ele adormeceu por volta das 3 da manhã, um sono superficial e povoado por sonhos fragmentados onde objetos de sua casa flutuavam lentamente, fora do lugar. Os dias seguintes foram uma espiral descendente de pequenos desvios. A marca de seu sabonete favorito mudou no frasco, o logotipo era quase o mesmo, mas as letras estavam ligeiramente inclinadas. O jornal que ele assinava chegava com as páginas em ordem aleatória. As pessoas na rua pareciam andar com um ritmo muito uniforme, como se fossem metrônomos humanos. Ninguém mais esbarrava nele. Ninguém fazia contato visual. Ele tentou falar com seu chefe sobre uma licença, mas as palavras saíam de sua boca e pareciam se perder no ar antes de alcançar os ouvidos do homem, que apenas assentia e virava para a tela do computador. O isolamento tornou-se uma prisão de vidro. Lucas parou de atender chamadas de sua mãe porque a voz dela, embora familiar, fazia perguntas sem sentido. Como você ainda gosta da cor do céu? Ou as sombras na sua parede se movem quando você não está olhando? Ele começou a gravar vídeos com o celular, documentando os erros, a torneira da pia que agora pindava em um ritmo de código Morse, o livro em sua estante que tinha as páginas em branco, mas mantinha o título e a textura do papel. Quando ele reproduzia os vídeos, no entanto, as anomalias apareciam como ele as via, mas o som captado era sempre o zumbido, agora mais alto, abafando qualquer outro ruído. A sanidade de Lucas começou a se desfiar como um fio puxado de um pullover. Ele passou a medir coisas obsessivamente. A distância entre sua cama e a porta. O número de degraus da escada eram 16, sempre foram 16, mas um dia ele contou 17. O intervalo entre um pingo e outro da torneira. Os números não batiam. Nunca batiam. O mundo não estava apenas errado, estava se desalinhando de si mesmo e ele era o único a perceber. A gota d'água foi o espelho do corredor. Era um espelho antigo, em uma moldura de madeira escura, herdado de sua avó. Uma manhã, ao passar por ele, Lucas viu seu reflexo fazer um movimento um segundo depois de ele próprio ter se movido. Parou, congelado. Levantou a mão direita devagar. No espelho, seu reflexo levantou a mão esquerda, com um atraso quase imperceptível. O sorriso que se formou nos lábios do reflexo não era dele. Era largo, desproporcional e não chegava aos olhos, que permaneciam escuros e vazios. Lucas gritou, um som rouco e animal, e desferiu um soco no espelho. A madeira da moldura rachou, o vidro estilhaçou, cortando seus nós dos dedos. Mas não havia estilhaços no chão. Apenas um pó fino e prateado, como mica. E atrás do espelho, não havia parede. Havia um vazio escuro e profundo, e dele saía, mais forte do que nunca, o zumbido constante, agora reconhecível como uma voz sussurrante, composta de milhares de sussurros, repetindo números, endereços, pedaços de sua rotina. Ele recuou, tropeçando, e correu para a sala. O apartamento não era mais seu. As paredes respiravam levemente. Os móveis pareciam desenhados a lápis, prestes a ser apagados. A janela não mostrava mais a cidade, mas um padrão geométrico plano e sem fim, como um papel de parede digital barato. O zumbido voz agora vinha de todos os lados, sussurrando sua rotina de volta para ele, asterisco 7 horas, café, metrô, terceiro vagão, meios vagos. Voltar para casa, verificar os talheres asterisco Lucas caiu de joelhos no meio da sala, as mãos na cabeça. Não era loucura. Era algo pior. Era um desgaste. Alguém ou algo estava desfazendo sua realidade linha por linha, substituindo-a por uma cópia barata e cheia de erros. E ele, por perceber os erros, era um defeito no sistema. Um glitch a ser corrigido.
O sussurro se fundiu em uma única voz, clara e metálica, que vinha do vazio onde antes ficava o espelho. O sujeito 217 apresenta inconsistências de percepção. A rotina não está sendo assimilada. A integração falhou. Lucas tentou gritar quem é você, mas sua voz não produziu som. Apenas arranhou sua garganta. A correção é necessária, disse a voz com uma frieza absoluta. A última coisa que Lucas viu foi a sala começando a se dobrar sobre si mesma como um papel sendo amassado. Os objetos se fundiram em manchas de cor sem forma. O zumbido se tornou um único tom agudo, penetrante, que apagou todos os seus pensamentos. Ele não sentiu dor. Apenas um apagamento suave, como o desvanecer de uma imagem na tela quando o aparelho é desligado. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 7. O homem na cama desligou com um movimento automático, esfregou os olhos e se levantou. A luz do outono entrava pelo vão da persiana. Ele vestiu o roupão e foi para a cozinha preparar o café. Tudo estava em seu lugar. O vaso no prédio em frente tinha lírios brancos, lindos sob o sol da manhã. Na portaria, o senhor de bigode acenou com um sorriso cordial. No metrô, as pessoas liam seus celulares em silêncio. Era um dia comum, perfeito em sua normalidade. No apartamento 804, o espelho do corredor tinha sido substituído. O novo era moderno, com moldura de alumínio, refletindo a imagem limpa e sem história de um homem que seguia sua rotina, sem perguntas, sem memória dos números riscados no vapor, sem ouvir zumbidos. Apenas o silêncio suave de um mundo que finalmente funcionava como deveria, com todos os seus pequenos, imperceptíveis erros, agora devidamente corrigidos.